Oi, pessoal. Está começando mais um episódio do podcast Nova Alternativa. E hoje, um convidado muito especial. Nosso convidado, ele tem 37 anos de idade. Ele é nascido em São Paulo. Ele é filho único. Ele possui um avô italiano. Pai e mãe brasileiros, né? Ele é expert em política. Ele também é investidor. E ele também tem bastante noção da história do esporte. E a gente vai conversar um pouquinho com esse cara aqui, ó. É o Guilherme Felipelli. Tudo bem? Tudo bem. Guilherme, tudo bem com você? Muito contente em participar do podcast, falar com as pessoas que já estão no seu canal, né? E as outras que vão assistir aí, né? A oportunidade também de falar algumas coisas que às vezes eu também não tive chance de falar, né? E as pessoas vão poder talvez entender alguns pontos, às vezes, que eu não pude esclarecer aqui nessa conversa nossa. Sim, vai abrilhantar muito esse podcast, com certeza, né? E aí, Guilherme, me diz uma pergunta, né? Como que é essa questão familiar sua, assim? Você se dá bem com seus pais, com a família do geral? Como que é? Você... Então, né? Por eu ser filho único, né? Hoje, meus pais tiveram eu muito tarde, né? Minha mãe teve eu com 40 anos e o meu pai com 44, né? Então, na maioria a gente tem amigos, né? Não só, a maioria foram pais com idade muito menor, né? Então, por essa diferença ser um pouco maior, eles já estão com idade mais avançada, né? Meu pai já está com 82. E às vezes a família comenta algumas coisas, né? E às vezes não entende algumas situações, tudo, né? No caso, assim, né? O meu pai pegou a época da máquina de escrever, né? Então, ele não quis se modernizar, ainda a maioria das coisas hoje não existe mais, porque é tudo no contrato, por escrito. Antes, hoje já não é mais assim. Hoje você tem a gravação está sendo gravada, tem o número do protocolo, não é mais do jeito. E aí, né, como ele não faz, mas a maioria age do jeito que ele não age, ele tem que se adaptar, né? Os tempos mudaram, né, Guilherme, assim, e o pessoal que está acompanhando essa entrevista sabe que, com certeza, antigamente a palavra valia mais, né? Era só o combinado, era correto. Hoje em dia você tem que ter o contrato, tem que ter as 3 vias, é um negócio meio assim hoje em dia, né? Eu tive um problema quando a gente fez a nossa operadora Vivo, né? Meu pai falou que o cara veio umas 3, 4 vezes, aí acabamos fazendo, não do jeito que meu pai queria, né? O cara explicou lá o procedimento, tudo, e aí acabamos fechando, mas demorou, porque o meu pai ainda queria, né? Agora nem tanto, mas negócio do telefone, né? Ele queria ligar do telefone pro celular. Não, pai, liga do WhatsApp que não paga nada, né? Aí tem que explicar pra ele não tem muita paciência. Nunca quis mexer em computador, né? E nunca quis saber. Aí sobra pra você. A minha mãe também não. Aí eu tenho que explicar. Quando eu vejo às vezes que ele fica um pouco irritado, aí eu tenho que parar um pouco a conversa, né? E eu falei, você tem que... as coisas não são baseadas no que eu quero. As coisas são baseadas no que a maioria das pessoas fazem, né? Se a maioria das pessoas mudarem um dia a atitude delas, aí eu mudo também, né? Aí tem esse tipo de situação também, né? Ô Guilherme, como você, né, tem várias noções assim de coisas importantes para a sociedade, qual é a sua visão política do Brasil hoje? Eu acho que o país está meio dividido, né? A gente vê uma série de situações, a gente espera que essa divisão não atrapalhe muito, né? O país, a população, né? Porque às vezes tem esse tipo de situação, né? Eu não gosto de A, não gosto de B, aí tem essa questão que pode atrapalhar muito, né? E a gente espera que as políticas que sejam feitas, né? Sejam feitas para a população no geral, né? E a gente acha o seguinte, terminou a eleição, tem que se conversar, tem que se falar, né? Por exemplo, né, o presidente da Argentina não gosta do atual presidente nosso. E a gente espera que a relação não atrapalhe, né? Porque isso daí, infelizmente, pode acabar atrapalhando, né? E aí influenciando a vida das pessoas. É um exemplo que eu dei, né? Sim. Eu vejo, né, que você comenta muito essa coisa da infraestrutura do Brasil, assim, digamos assim.
você sempre relata questões assim, práticas assim. E na sua visão, assim, o que deveria ser feito na infraestrutura do Brasil que está faltando, ou algo que já existiu e não tem mais? Porque tem muita coisa que a gente não tem mais hoje, que as pessoas querem, que já teve no passado, né? Outras coisas deixaram de existir, outros podem vir a ter, copiar de outros países. Qual que é a sua visão sobre isso? Ultimamente eles vieram falar a questão da coleta de esgoto, né? Falta coleta de esgoto em boa parte da população, né? Algumas pessoas vêm para os grandes centros, né? É o que aconteceu, por exemplo, aqui em São Bernardo, né? Quando teve, principalmente, o boom das montadoras, né? E aí as pessoas vão morar em periferia, em locais, assim, né? Que não tinha estrutura, que era assim, né? Tudo mato, esse tipo de coisa, né? Morro, né? E aí acaba atrapalhando um pouco, né? Porque... E aí eu acho que seria uma coisa ideal, a coisa, né? Fazer um planejamento melhor das cidades, né? Eu sei que é um pouco complicado, porque você acaba analisando, né? Porque quando o governante está no poder, ele tem uma visão. Sim. Então tem o governante, às vezes, que eu não vou dizer se ele está certo ou está errado. Né? O atual presidente ele veio de uma família muito pobre. Lá do Nordeste, tudo, ele tem um milhão. Sim. Agora, você pega um governante que veio de uma família muito rica, ele tem uma visão diferente e ele estando lá, ele talvez vai agir de forma diferente. Então a gente vê, eu não conheço bem, né? Eu sei que acho que metade do território aqui em São Bernardo é área, vamos dizer assim, de mata, né? Perto lá da Sé, esse tipo de coisa, tudo. E você tem alguns problemas, porque quanto mais gente você tem em um determinado local, você tem que criar mecanismos para aquelas pessoas, e aí acaba, vamos dizer, atrapalhando, porque às vezes o recurso de uma prefeitura, de um governo, é finito. E aí tem situação complicada. Agora a gente está vendo essa quantidade de vendavais, que eles dizem agora com esse aumento de temperatura, sensação térmica, vai aumentar a quantidade de situações adversas, de vendavais, que vai poder derrubar mais vezes eletricidade, tudo. E vai causar prejuízo, e aí você tem um problema, porque as cidades não foram talvez planejadas para esse tipo de situação, e aí você vai ter um caos maior, né? E aí você tem esse tipo de situação, né? Por exemplo, uma coisa que foi feito, né, que foi muito bem pensada. Quando Brasília foi construída, tinha dois motivos para ser construída. Primeiro, porque no Rio de Janeiro, ser uma cidade praiana, era muito propício, se o Brasil fosse invadido, ficaria muito difícil proteger totalmente a capital. E a segunda era desenvolver o Centro-Oeste. Porque se Brasília não fosse construída, diziam que o Centro-Oeste seria mais pobre que o sertão do Nordeste. Porque o Centro-Oeste não tem praia. O Nordeste, né, eu não fui, mas dizem que as capitais do Nordeste são lindíssimas, as cidades. São sim. Então teria esse tipo de problema também. Então foi feito duas maneiras. E foi feito corretamente, porque Brasília hoje é a terceira cidade mais rica do país. Só fica atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Então deveriam ser feitos outros mecanismos também aqui, talvez em São Paulo, né? Talvez se a capital não fosse em São Paulo, fosse mais no centro, né, do estado de São Paulo, sim, a gente teria menos 3 milhões de pessoas a menos. E aí você, além de desenvolver melhor parte do interior, você diminuiria alguns problemas que a cidade de São Paulo, e talvez junta talvez um pouco São Bernardo, Santo André e as outras cidades, Osasco, teriam, né? E aí teria esse tipo de situação também. O Juscelino Kubitschek, né, o popular JK, quando ele, né, a promessa era os 50 anos em 5, né, que ele queria realmente fazer isso que você falou. E uma das coisas que ele investiu bastante foi em ferrovias, né, na verdade, avenidas e tudo mais, né. E a questão do metrô, do trem, digamos assim, na verdade, principalmente do trem, da ferrovia em si, ela deixou um pouco de lado e foi investido mais em avenida, deu uma certa inflacionamento no país. E aí você acha que esse caminho foi melhor, o traçado de avenidas,
e deixado as ferrovias de lado, ou você acha que seria melhor ter feito ferrovias nesse período da infraestrutura? Assim, né? A gente teve um problema com a greve dos caminhoneiros, né? Que foi uma greve principal há 5 anos atrás, né? Ficou quase 10 dias. Teve quase um ano atrás, ou 2 anos da época da eleição, uma possibilidade de greve, que aí foi aumentado o valor e acabou não tendo uma adesão muito grande. E a tendência é eles investirem mais em ferrovias, justamente para não ter esse tipo de problema, né? Se tiver greve de caminhoneiro, esse tipo de coisa, tudo como teve aquela questão, né? Estou falando a mais recente agora, que foi em 2018, né? Sim. Então, eu acho que foi benéfico, né? Acho que a capital foi espetacular por esses 2 motivos, né? Para ajudar, até porque assim, né? A capital também teria que ser no local central do Brasil. Teria que ter uma distância pro lado do Rio Grande do Sul, até, vamos por Amazonas, seria uma distância mais ou menos igual, né? Seria uma coisa ideal e poderiam ter sido feito aqui no estado de São Paulo também, né? A capital é aqui, então na região de Santos é 70 quilômetros, agora na região lá de Presidente Prudente, Pereira Barreto é 600 quilômetros para chegar até a capital. Então se você fizesse uma cidade menor, você teria vamos dizer assim, uma possibilidade de melhorar o interior e você diminuiria a quantidade de pessoas. Talvez até na cidade de São Bernardo, de Santo André, e alguma coisa assim, e principalmente em São Paulo, e melhoraria o fluxo para todo mundo, né? Porque muita gente que mora em São Bernardo trabalha em São Paulo, né? E aí você tem todo esse tipo de situação para melhorar tudo, né? Sim, bacana. Guilherme, você é um perito, conhecedor de política e várias coisas atuais e antigas e tudo mais, eu acho bacana. Um grande estudioso, digamos assim, mas você também tem noções de esportes, né, e tudo mais. Aí eu pergunto, na Fórmula 1, né, que você você gosta bastante desse esporte. Eu sou ali, né, o pessoal que está assistindo esse podcast aí provavelmente lembra do Ayrton Senna e tudo mais. E aí, na sua opinião, o que é mais importante? Um carro bom e um piloto bom? Ou o carro bom, não importa o piloto, ele vai ganhar? Qual que é a sua visão que é da época do Ayrton Senna e dos dias de hoje? Você acha que existe ainda bons pilotos? Cada um é bom no seu tempo, né? O que você acha? O carro influencia no piloto? O piloto influencia no carro? É um conjunto dos dois? Qual que é a sua opinião? Eles dizem o seguinte, né? Hoje eles falam que vale mais o carro, né? Eu não sei se é verdade. Hoje o Brasil já está, desde 2017, já faz quase 7 anos que o Brasil não tem mais pilotos na Fórmula 1. Desde quando o Fittipaldi estreou na Fórmula 1, na década de 70, o Brasil nunca tinha ficado sem pilotos na Fórmula 1. E aí eu li vários artigos, por que o Brasil chegou, vamos dizer assim, né, que o Brasil teve 3 campeões mundiais, né, de não ter mais pilotos na Fórmula 1. Quase o quarto, o Felipe Massa em 2008 quase ganhou, né? Na última curva lá ele perdeu o campeonato, né? Na última volta, quase na última curva, exatamente. Então tem esse tipo de situação que a gente tem que analisar, né? Então hoje eles falaram que hoje virou também um esporte bilionário, né? Então, Sempre foi, né? Mas hoje eles falam que ficou pior, né? Porque hoje o dólar tá 5-1, para um piloto treinar para tentar chegar na Fórmula 1, ele tem um gasto muito maior. Não existe mais uma competição forte aqui no Brasil para poder preparar os pilotos, fazer um campeonato forte aqui, então eles teriam que correr na Europa, aí o custo fica mais caro. E aí eles também falaram, né, que hoje quem tem mais dinheiro acaba levando. O Pietro Fittipaldi é um exemplo disso, né? Ele foi 2 anos, que era neto do Emerson Fittipaldi, por 2 anos ele foi piloto de teste da Haas, acho que 3, né? E na última volta, no último momento ele não conseguiu a vaga porque a equipe dele precisava de 20 milhões de euros, né, para fechar a conta. E aí falaram que ele não tinha esse dinheiro. Ele não conseguiu um patrocínio para juntar esses, e aí pegou outro piloto. Aí, lógico, né, quando a Globo parou de transmitir a Fórmula 1, toda a equipe que estava na Globo foi para Bandeirantes. E aí eles comentaram, né, foi a mesma coisa de você hoje, você colocar a sua filha no balé. Aí depois essa escola vai disputar um campeonato, aí você pega, não, mas ela tem dinheiro, então ela tem que ir.
para bancar a viagem. Numa competição assim que não seja a principal, tudo bem. Agora, na elite do alto vai acontecer uma coisa dessa. E aí o Pietro não tá mais, acho que ele tá com a raiva, mas agora tá na Fórmula Indy. Porque o Emerson Fittipaldi foi um dos... O Senna e o Piquet foram campeões, mas o Emerson Fittipaldi ganhou tanto na Fórmula Indy como na Fórmula 1. Ele foi campeão nas duas categorias. E aí talvez ele vá para uma categoria melhor, tudo, né? Então hoje eles dizem que os pilotos, os carros valem mais do que o piloto, né? Melhor que o piloto. E aí a gente vai analisar tudo, né? O Hamilton vai para outra, acho que vai para a Ferrari o ano que vem. E a Ferrari foi que vai investir muito dinheiro para tentar conseguir que ele seja campeão, né? E a gente vai ver, né? Então a gente analisa mesmo, né? Uma coisa que eu já também analisei e vi, né? Que se o doping fosse liberado no esporte, né? Ele seria igual à Fórmula 1, né? Valeria muito mais, não valeria tanto, as empresas de suplemento ficariam mais famosas do que os próprios esportistas. E aí eles deram exemplo da Fórmula 1. Hoje eles dizem que é muito melhor, o carro é mais importante do que o talento do piloto. E aí você tem que analisar, se dá um pouco certa razão, né? Porque você pega alguns pilotos ganharam não tendo o melhor carro, mas a maioria é campeão com o melhor carro mesmo. O interessante que eu vejo assim, né? Hoje eu não acompanho mais Fórmula 1 como já acompanhei no passado, né? Antigamente, o primeiro piloto de cada equipe, ele disputava com o primeiro piloto de outra equipe, né? E aí tinha uma disputa do segundo piloto de uma equipe com o segundo piloto de outra equipe. Era mais nivelado, era 3 equipes, às vezes até 4 equipes lutando pelo título, né? E você, assim, chegou a ver pilotos com um carro um pouco menor do patamar ou com uma qualidade muito parelha, ser campeão às vezes porque o cara teve realmente uma imprudência de rodar, quebrar o motor, coisas do tipo. Hoje em dia é muito mais difícil isso acontecer, né, devido à tecnologia. Então se tornou um esporte para nós brasileiros, né, essa coisa de não ter um brasileiro representando a gente na pista ficou meio chato, né? Era legal ver a bandeira do Brasil sendo levantada, essas coisas, né, que aconteceram eu vi o Senna, eu vi o Piquet, eu vi o Rubinho e o Massa. Eu cheguei ainda a ver esses 4. Eu não cheguei a pegar a época do Emerson Fittipaldi. E o Piquet eu já peguei no final de carreira, né? Mas ele foi tricampeão também. Ô Guilherme, você também é investidor, né? Você também trabalha com investimento, essas coisas. Mudando de assunto um pouco, tá? O que você hoje está vendo que está sendo mais rentável hoje para investir? Então, ontem, né, ou nesse mês de março, vamos dizer assim, né, foi diminuída em 0,5% a taxa de juros, né, a taxa Selic. Então, a cada 3 meses, o Copom, Conselho de Política Monetária, se reúne para ver se mantém ou não mantém a taxa Selic. Está abaixando, agora acho que foi para 10,75 e dizem que deve chegar a 9% no final do ano, né? E a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do governo brasileiro, ela tem um papel referente a boa parte dos investimentos, né? Então a taxa CDI, que é o que os bancos têm a taxa referente entre eles, tem quase o mesmo valor a taxa Selic, né? Então, você tem que analisar, às vezes, né, o perfil que você tem como investidor. Quando você vai no banco, dizem que tem 4 tipos de perfis. Conservador, moderado, arrojado e agressivo. Você é o quê? Eu digo que hoje eu sou mais ou menos moderado, né? Você é moderado? Eu investi um pouco na época da Bolsa de Valores e aí foi quando teve a pandemia. Você se deu bem ou se deu mal nisso aí? Não, quando a pandemia foi, praticamente se deu mal quase todo mundo. Porque, por exemplo, tudo parou. Então eu comprei ações de várias empresas. Como eu nunca tive dinheiro, graças a Deus eu não passei por isso, né? Por exemplo, eu investi em algumas ações de algumas empresas. Então, algumas empresas, por exemplo, tiveram uma queda muito maior. Então eu tive ações da CVC, por exemplo. A CVC é de viagens e turismo. Quando teve a pandemia, estava tudo fechado.
Sim. Então teve uma queda, coisa. A Petrobras, por exemplo, já não foi tão afetada, porque foi fechado, mas as pessoas tinham que continuar colocando combustível, esse tipo de coisa, tudo. Uhum. Então, tem tudo isso para se pensar, né? Aí, quando você investe em ações, você pode ganhar ou perder dinheiro. Você tem fundos, em qualquer banco que você tem fundos, também multimercados, que você também pode ganhar ou pode perder dinheiro. Tem algumas aplicações conservadoras, né? Como o CDB, a ICA, a LCI, que aí você, vamos dizer assim, vai receber um dinheiro, que aí você não vai perder o dinheiro. Você recebe uma rentabilidade, né? Porque, por exemplo, o CDB, que é certificado de depósito bancário, como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco, e o banco te paga um valor por aquele empréstimo, referente a uma taxa. Aí começa com uma aplicação de imposto de renda do que rende, e aí você vai diminuindo a aplicação depois de 2 anos, que aí passa a ser 15%. E aí você precisa ter um critério, né? Às vezes você, eu vou investir, mesmo se eu perder não tem necessidade. Aí você precisa ter um parâmetro daquilo que você imagina, vou precisar desse dinheiro, depois de 2 anos eu quero esse dinheiro para viajar, quero talvez para comprar um carro. Aí você precisa estar bem definido a sua meta para poder, vamos dizer assim, traçar o seu objetivo como investidor, né? Sim. Eu tinha um dinheiro, aplicar, minha mãe, né? Dinheiro na conta, então eu recebia muitas orientações da gerente de banco. Tá na poupança, não tá rendendo muito. Aí eu coloquei, li bastante sobre o conteúdo. Ô Guilherme, uma pergunta. Você confia no gerente de banco quando ele fala assim, faz isso aqui que é bom? É bom para você mesmo ou é bom para ele bater a meta dele? Qual que é a sua opinião? Então, algumas aplicações, né, talvez sejam importantes fazer, né, porque algumas, por uma vez já foi a questão do inventário. Então, por exemplo, o segundo titular nas contas, então mesmo se você investir o dinheiro como segundo titular, aquela aplicação fica no primeiro titular. Aí você precisa pagar o inventário. Então tem essa vantagem. Sim. Hoje eu falei com a gerente de banco. Eu tenho conta do Banco do Brasil, Caixa Econômica e Itaú. Mais o Banco do Brasil. O que eu ganho da aplicação através de uma corretora, o Banco do Brasil não vai me pagar o mesmo valor da aplicação. Sim. Por quê? Eu li bastante, eu posso falar bastante na auditoriedade. Vamos pensar assim. Se você tem um banco pequeno, você vai investir a mesma quantidade, se oferecer o mesmo valor de rentabilidade. Você vai investir, por exemplo, no Banco do Brasil, no Bradesco, ou você vai investir num banco que ninguém conhece? Você vai investir no Bradesco. Qual que é a chance do Bradesco quebrar? É quase zero. Então, esses bancos menores, eles precisam oferecer um valor maior para poder atrair os investidores a investir lá. Existe um risco? Não existe. Porque até 250 mil, o FGC é como se fosse uma seguradora. Eles pagam para você. Então, se o banco quebrar, você tiver 100 mil, você recebe os 100 mil de volta. Se aquele banco quebrar. Sim. E eu invisto através de uma corretora. Que a corretora é uma intermediadora, né? Sim. Que faz essa ponte entre o investidor e ela negocia com os bancos, né? Com as instituições financeiras, para elas poderem, como eu posso dizer, oferecer através da corretora. Sim. Porque aí, através da corretora, eu consigo fazer várias aplicações, tudo no mesmo local. E aí, para mim, é mais vantajoso. Então, se eu pegar, eles jamais vão oferecer a mesma aplicação que eu estou ganhando agora. Como eu posso dizer, o banco não vai oferecer a mesma coisa. Agora, com a queda, por exemplo, agora que teve de 1000% da taxa Selic, também diminui as aplicações. Porque o cenário é esse. Tomara que não tenha nunca mais uma pandemia. Mas se acontecer alguma coisa parecida, acontecer alguma coisa, uma outra situação, aí vai mudar totalmente tudo, né? Porque ninguém esperava que acontecesse e aí deu tudo esse tipo de situação, né? Entendi. Guilherme, bom, muito legal. A gente ainda vai continuar conversando, tá? Mas antes, eu vou propor um desafio para você, tá? Guilherme, você já ouviu falar em arcade? Arcade é o jogo lá que você comentou, tudo, né? Sim, arcade, lembra do fliperama? Você lembra dos fliperamas e tudo mais? Então, nesse momento, tá? Você aí que tá vendo esse podcast agora,
eu vou desafiar aqui o Guilherme, tá? Ele que é investidor, conhecedor de política e tudo mais. E a gente ainda aqui jogando, a gente vai falar de um assunto que a gente ainda não falou, que é de futebol, né? Que o Guilherme também entende bastante, tá? E jogando a gente vai fazer agora o desafio do arcade, tá? Daqui a pouco a gente volta. E aí, pessoal, agora é o desafio do arcade com o Guilherme Felipe, tá? Enquanto a minha ampulheta aqui, ó, rodar aqui, ó, a gente vai ficar jogando aqui durante o período que a minha ampulheta aqui descer, tá bom, gente? Vamos lá, Guilherme, está preparado para perder? Vamos lá. Então, Guilherme, como a gente tá jogando aqui um Brasil e Itália, você, descendente italiano, e aí, qual que é a sua opinião do futebol de hoje com o futebol do passado, da época do Pelé e tudo mais? Qual que é a sua opinião? Hoje dizem que é muito mais físico do que técnico, né? E a tendência é cada vez ficar pior, né? Então a gente precisa ver direitinho o que acontece, né? A gente não pegou aquela época, né? Tem que analisar o que se fala, né? E a gente tira a conclusão das coisas, né? E agora, com o VAR, talvez ajudou a dar uma justiça maior no futebol, né? E a gente vai esperar que as coisas melhorem, né? Para que não... né, talvez tenha mais... não apareça jogadores mais técnicos, tudo, né? Os treinamentos sejam melhores, tudo, para que o futebol volte a ter mais jogadores, vamos dizer assim, com um nível que eles dizem que não vai ter mais de antigamente. Né? Você, na sua opinião, você acha que os jogadores de antes eram melhores do que hoje? Pelo que dizem, né? Os jogadores... Você acha que, por exemplo... lá, é o que eles dizem, né? Você acha que, por exemplo, um Pelé hoje não vai nascer mais? Quando ele morreu... Ou o Neymar de hoje não tem o mesmo nível do Pelé? Entende o que eu quero dizer? Eles falaram que não, né? Você acha que não? Não, eles falaram que até hoje acho que é difícil aparecer outro. A gente não viu jogar, a gente analisa o que todo mundo diz, né? E tira a nossa conclusão, né? Sim. Ô Guilherme, você residente da Moca, né? Sim. Você mora na Moca e quando fala-se da Moca, impossível não lembrar do Juventus, Rua Javari e tudo mais. Você disse já em off pra mim, né? Que o seu pai viu o gol, aquele gol que o Pelé fez, né? Lá o gol da Rua Javari e tudo mais. O que você pode falar disso aí? Muita gente que mora na Moca fala que, assim, né, que o Pelé fez o gol em 59, né? Tinha feito 19 anos ainda. O meu pai é um ano e meio mais novo que o Pelé, meu pai tinha 17, né? Seu pai tinha 17 anos na época. Então todo mundo fala, a gente fica meio na dúvida, né? Porque como... Você fica na dúvida? Todo mundo viu, né? Todo mundo que viu esse gol do Pelé. Assim, hoje o Pelé tem 83 anos, né? Hoje, 82, 83, as pessoas quase todas também já faleceram, né? Sim. Mas... E não foi filmado, né? Não, foi só feito 3 fotos, né, do gol, né? E naquele jogo, se o Santos ganhou de 4-0 o jogo, né? Sim. Então o que acontece? Como o Santos ganhou de 4-0, então o Pelé fez outros 2 gols ali naquele jogo, né? Sim. E também eu li também que o Pelé quebrou a perna de um jogador Juventus antes de fazer aquele gol, inclusive. É sério? Você não sabia? Sim. O cara falou que foi direto pro hospital. O Pelé era maldoso então, Guilherme, um pouquinho, pelo jeito? Pelo que me falaram, né? O cara falou que ele foi o melhor jogador mesmo. Sim. Mas maldoso ele era maldoso sim. Ele era um pouquinho maldoso? Mas é do jogo também, né? Falou que ele era muito caçado também, então de alguma forma ou de outra, mas ele quebrou mesmo pelo que falaram, né? Porque quando fizeram o busto, né? Dele foi em 2006. E esse rapaz que teve a perna quebrada foi no dia também da inauguração do busto, né? Sim. O Pelé, tudo, mas comentou dessa situação também, né? Que ele Entendi. tinha quebrado a perna antes de fazer o gol, né? Sim.
Ô Guilherme, bom, a gente tá aí até agora 0-0, mudou o campo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá quase acabando o tempo, tá? Você gosta muito de ir na Taça São Paulo também, né? Você vira e mexe, tem jogos da Taça São Paulo lá na Rua Javari, lá, digamos assim. Ó, o gol! Putz! Quase que hein? Exatamente. Ia meter em você, Guilherme. O que você tem acompanhado, assim, da Taça São Paulo? Você acha que, pelo que você viu, assim, os jogos que você acompanhou, você viu ali algum talento, alguma coisa que você fala, nossa, tem coisa boa vindo aí? Tipo um Hendrick do Palmeiras, né? Uma grande revelação, né? No futebol hoje. O que você acha? Eu vi alguns jogos, a gente fica sempre na dúvida, né? Porque dizem que o Brasil hoje não tem uma safra tão boa como teve anos atrás, né? E a gente espera que apareça, né? Então, quando aparece um jogador assim, tem a multa muito alta, né? Aí a gente já fica um pouco na dúvida, né? Sim. Se vai ter um jogador bom ou não, e a gente espera, né? O Brasil vai para 24 anos sem ganhar uma Copa, né? E o Brasil, lógico, agora mudou o técnico, né? A gente não sabe se o Brasil vai chegar mais favorito, porque hoje o Brasil não é favorito para ganhar a Copa, né? Sim. Guilherme, quero agradecer, tá? Você, tá? Nesse momento, foi muito legal. A gente não fez gol, mas foi muito bacana. Acabou o jogo aí, foi muito bacana. Sim. Não fiz gol em você, mas tudo bem. Espero que quando você voltar aqui, né? A gente joga de novo e eu faça gol em você outro jogo, né? Guilherme, você tem redes sociais, coisas do tipo? Tenho Facebook. Cheguei a fazer o cadastro no LinkedIn, né? Mas no LinkedIn, meu perfil, que é profissional, eu não venho atualizando, né? WhatsApp, eu utilizo o WhatsApp. Telegram eu tenho, né? Mas você pode falar para as pessoas que estão te vendo, quer te seguir, alguma coisa? Você pode falar para o pessoal aí? Então, eu também estou cadastrado no YouTube, o meu nome, né? Guilherme Augusto de Moraes Felipe. Jogando no Facebook, me acha, né? Pode mandar mensagem. E aí eu posso adicionar o contato, né? Se a pessoa tiver interesse, pra gente conversar no WhatsApp, alguma coisa melhor, tudo, né? No Telegram também. E no LinkedIn também encontra o meu nome, né? Encontra o seu nome. Encontra o meu nome. Então, pessoal, siga aí o Guilherme, tá? Nas redes sociais dele, tá? E vou já pedir para vocês aí, se inscrevam no canal, tá? Ativa o sininho, as notificações, tá? Compartilha esse vídeo aí, comenta aqui embaixo do vídeo aí, manda perguntas pro Guilherme, tá? Aí ele pode falar de investimento, de história, né, Guilherme? Você pode fazer tudo isso aí. E Guilherme, deixa eu perguntar uma coisa para você, fazer um pedido. Pedir para você olhar para essa câmera aqui e para você deixar um recado final. Aí, para quem estiver vendo essa entrevista aqui, o que tiver na sua mente aí, que você estiver pensando, deixa um recado final para quem está te vendo aí. Olá, gostei muito de participar do podcast, né? Nivaldo é um companheiraço aí nosso, meu, né? Que a gente se conhece há muito tempo, né? Participamos de grupos no WhatsApp. Já há muito tempo aí gostaria de gravar o podcast, eu já tinha falado que gravaria. E falei de alguns assuntos, evitei de entrar em assuntos polêmicos, né? A minha intenção não era entrar em assuntos polêmicos. E se precisar de alguma informação a mais para fazer a veracidade ou não, eu passo para o Nivaldo. E quem tiver interesse, eu estou à disposição de, pelo menos, falar alguma coisa, né? Fazer alguma ajuda, tudo, né? A gente está aqui para, né? No caso, a gente tem uma amizade, né? Eu com o Nivaldo. E o podcast, além de, é um poder também de abrir portas, né? Como ele sempre deixou bem claro. E aí seria, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu vou responder a mensagem de volta. Tudo bem? Valeu, Guilherme, então, prazerzaço ter te recebido, tá? Sim. E para encerrar o podcast, novamente pedir para você se inscreva no canal aqui, tá? Podcast Nova Alternativa. Geralmente às quintas-feiras, às 20 horas, os vídeos aqui. E nesse momento,
final tem a frase icônica do podcast. E de acordo com o que nós falamos, não podia ser outra frase, que seria o seguinte: vamos industrializar o Brasil em 50 anos em 5. Essa frase dita foi pelo nosso querido Juscelino Kubitschek. Até o próximo episódio, podcast Nova Alternativa. Valeu!